Então, o que é a falta de controle emocional, né? Antes da gente falar como que a pessoa pode agir para ter o controle emocional, é importante falar sobre o que seria a falta de controle emocional. Sim. E sempre que eu penso em controle emocional, a gente não tem controle emocional o tempo todo e a gente não vive o tempo todo sem controle emocional. Tem momentos que a gente perde o controle emocional e tem momentos que a gente está super controlado, né? O que é a jornada de um estudante? A jornada de um estudante, ela é dividida, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no Você na Universidade Pública, mas ela é dividida em basicamente 3 etapas, sendo que uma etapa é etapa e mais uma quarta etapa. É 3 mais 1. Por que 3 mais 1? Porque esse mais 1 é a prova. Então a prova, o dia D, a prova ao vivo, aquela que vale, ela faz parte da jornada. Toda jornada, para qualquer objetivo que a gente quer alcançar na vida, ela tem uma etapa que é de planejamento. Aí depois, no caso do vestibulando, no caso da pessoa que quer passar na universidade pública, tem uma etapa que é muito grande, que é o que eu chamo de PPD. Tá? Então, tem uma etapa de planejamento, tem a etapa de preparação propriamente dita, tem a etapa de revisão final e tem a prova. Em todas essas etapas, a pessoa pode ou não perder o controle emocional. A pessoa pode perder o controle emocional na preparação propriamente dita. O que é a preparação propriamente dita? É quando a pessoa vai assistir às aulas, fazer os exercícios, fazer os simulados, enviar as redações. Essa etapa é a etapa onde eu acho que menos se perde o controle emocional, porque a pessoa pode evitar situações que tiram o controle emocional. E essa etapa de preparação propriamente dita, que é a etapa mais longa, que é quando a pessoa está estudando, é a melhor etapa para a pessoa desenvolver controle emocional. De novo, depois se o pessoal quiser, a gente aprofunda mais nisso. E muita gente que não desenvolve o controle emocional nessa etapa de preparação, quando chega na revisão final, é mais fácil do que na preparação propriamente dita perder o controle emocional. É mais difícil perder o controle emocional na revisão do que na prova de verdade. Mas na revisão final é muito comum a pessoa perder o controle emocional. Por quê? Porque é na revisão final que a pessoa começa a fazer as provas antigas. Né? Vai de 4 a 8 semanas da pessoa só fazendo provas antigas. E nesse processo, a pessoa começa a se deparar com situações que podem causar aflição. Como não saber resolver um exercício, por exemplo. A revisão final ainda é uma etapa para a pessoa desenvolver musculatura emocional para não perder o controle emocional no dia da prova. No dia da prova, dependendo do que a pessoa fez ao longo de toda a jornada, ela pode ter um blackout, assim. Por exemplo, tem uma amiga minha, amiga de infância, né? Hoje ela já é mais velha e tal. Ela não fez faculdade pública, não passou. Por quê? Porque quando ela chegava na prova, ela passava tão mal, ela tinha tanta aflição que ela desmaiava. Aí o pessoal tinha que correr com ela para o hospital. Os gatilhos para tirar o controle emocional da gente no dia da prova são vários. Mas a gente pode até separar eles em, basicamente, 3 categorias. Gatilhos relacionados aos estudos, uma questão que a gente não sabe resolver, um texto que é complicado, né? Um assunto que a gente nunca viu, uma redação que está faltando pouco tempo para entregar. Isso tudo são gatilhos técnicos. Tem gatilhos externos dali do momento. Por exemplo,
barulho, e aí vários tipos de barulho, tanto barulhos dentro da sala como fora da sala, posturas de pessoas dentro da sala. E outro tipo de gatilho que pode fazer a pessoa perder o controle emocional durante a prova são gatilhos emocionais mesmo. Então, por exemplo, tem muito aluno que quer estudar fora da cidade onde a família mora. E às vezes a pessoa é muito apegada à família, tem todo aquele ambiente da família, e os familiares, né, pode ser pai, mãe, irmãos, e às vezes os amigos, estão sempre lamentando que a pessoa vai sair, que a pessoa vai embora. E aí, quando eles veem que você está melhorando, está indo bem no simulado, está começando a ir bem nas provas, parece que até... Uma despedida. Mas parece que sempre tem aquela mensagem assim, você vai embora, você vai nos abandonar. Aí esse negócio vai batendo na cabeça da pessoa, chega lá no dia da prova, ela lembra disso, entendeu? E ela fica triste e desconcentra e começa a cometer erros banais na prova. Tem pessoas que vivem em ambientes que são tóxicos. Ambientes que botam a pessoa para baixo. Do tipo, isso não é para você. Essa pessoa nunca vai ser ninguém na vida. Você não é tão inteligente quanto o seu irmão, Você nunca vai conseguir essa vaga. Você nunca vai conseguir. Você não tem a capacidade. Aí a pessoa lembra disso no dia da prova e perde o controle. Uhum. Então, todos esses gatilhos são gatilhos que podem tirar o controle emocional da pessoa. Mas eu queria fazer uma pergunta antes, professor. É possível, a gente tem esses 4 processos que o senhor falou, né? Se eu começar a trabalhar esse controle emocional lá desde o primeiro processo, né, que é o planejamento, no último processo, pode ser que eu tenha mais controle? Por exemplo, no final da prova? Sim. Se você começa a construir a musculatura emocional na etapa do planejamento, você chega mais forte na etapa de preparação propriamente dita e pode ou não continuar construindo essa musculatura. Se você continua construindo a musculatura na preparação propriamente dita, muito provavelmente você vai continuar fazendo, né, construindo essa musculatura emocional na revisão final. Aí no dia da prova, você não vai ter problemas. Aliás, no dia da prova, questões técnicas, gatilhos técnicos não vão disparar sua perda de controle emocional. Sobram 2 tipos de gatilho. Gatilho de ambiente, coisa lá da hora, e gatilho emocional mesmo, de relacionamento. Os gatilhos de relacionados a outras pessoas, relacionados a questões emocionais, você pode trabalhar ao longo de todo o ano com o acompanhamento de um psicólogo. O que acontece no planejamento? Tem muita gente que nessa etapa não faz nada antes de começar a estudar. A pessoa simplesmente começa. Ela pega os materiais que ela tem e já começa a estudar. Aí no meio do caminho da preparação, ela já entra na preparação. No meio da preparação, ela começa a sentir falta das coisas, né, dos recursos, e vai atrás. Poxa, eu tenho que arrumar alguma forma de corrigir as minhas redações. Poxa, eu tô com dificuldade nessa matéria, não tem como tirar as minhas dúvidas e tal. Né? E então, por não fazer o planejamento, a pessoa tem problemas na preparação propriamente dita. Observe que nessa primeira etapa a pessoa não teve nenhum gatilho negativo, assim, nenhum gatilho que tira o controle emocional. Mas tem gente que já passou por essa situação de reprovação uma vez e entende que precisa se planejar. Mas a pessoa não consegue se planejar. E aí ela não consegue se planejar e começa a ficar frustrada. E aí é muito importante a gente saber que se uma pessoa até os 20 e poucos anos não consegue não faz um planejamento, ela vai sofrer todas as consequências de não ter feito um planejamento. Ela vai carregar essa carga.
Ela vai sofrer. Mas ela não tem culpa. Por que ela não tem culpa? Porque o nosso cérebro, ele tem um processo de formação. Ele é uma das últimas partes do nosso corpo a ficar pronta. Então tem muita gente que entra na fase adulta, passa dos 17, 18, até os 21, 22 anos, sem ter o cérebro completamente formado. A última parte, uma das últimas partes que se forma é o lobo frontal, que é justamente a parte do cérebro responsável pela habilidade de planejamento. O que é planejamento? É você conseguir enxergar ações que você precisa cumprir ao longo de 1 mês, 2 meses, para alcançar um objetivo. Tá? Tem estudos que mostram que... Tem um estudo, eu esqueci o nome do médico agora, mas ele fala sobre potencial cognitivo. Depois tem que procurar no Google. Potencial cognitivo. Depois eu vou olhar o nome do médico. Ele faz um estudo sobre a capacidade de planejamento e de resolução de problemas das pessoas ao longo da vida. E no estudo dele, ele conclui que uma pessoa consegue fazer planejamentos de 1 ano, acima de 1 ano, a partir dos 30 anos de idade, em média. Ou seja, ele conclui que é muito difícil uma pessoa com menos de 30 anos conseguir fazer um planejamento de médio prazo.